Mais uma aula de língua portuguesa, nossa velha e boa redação. Continuando o nosso conteúdo aqui, né? Sempre para relembrar, na aula anterior nós vimos as partes essenciais do texto dissertativo argumentativo e na aula de hoje nós vamos analisar essas partes, né? Analisar para ver como elas se comportam como um todo. E para isso, nós vamos analisar uma coletânea de textos, tá? Todo texto é muito difícil vir numa redação, numa proposta de produção de texto, pedindo que você escreva um texto sem trazer uma coletânea de texto. Por mais que essa coletânea de texto seja composta apenas de 2 textos. É claro que quanto maior for a coletânea de texto, melhor será para você. Mas isso depende também do tamanho do texto, porque se for uma coletânea de texto ali com muitos textos e textos muito longos, isso vai demandar tempo. Então quer dizer que você vai gastar muito tempo ali para ler esses textos, para organizar, para selecionar as ideias. Por quê? Gente, na maioria das vezes, a coletânea de texto vai te dar ali o rumo por onde você tem que seguir. A coletânea de texto, às vezes você está sem ideia, você fala, meu Deus, eu vou usar que argumentos? Meu Deus, qual a causa desse problema que está sendo apresentado? A coletânea de texto, se você souber ler e selecionar, você vai conseguir utilizar, tirar argumentos da própria coletânea de texto, caso você não saiba. Agora, você também não pode ficar preso só à coletânea de texto. Por quê? É interessante que você traga conhecimento de mundo. Isso nós já falamos nas outras aulas. Então, você vai aliar a coletânea de textos ao seu conhecimento de mundo, né? Para mostrar para o corretor da sua redação que você tem propriedade e conhecimento sobre o tema que você está escrevendo naquele momento, né? Então, você precisa fazer, antes de trazer esse conhecimento de mundo, fazer uma leitura atenta dessa coletânea de texto para que você possa localizar possíveis argumentos chaves ali, contidos naquela coletânea, em algum fragmento daquele texto e que você possa utilizar. Agora, gente, tem uma coisa. Tem uma palavrinha chamada paráfrase, tá? Paráfrase. O que vem a ser uma paráfrase? É dizer, com outras palavras, aquilo que já foi dito. Então, você viu um dado da coletânea de texto, certo? Então, você, por exemplo, está escrito lá assim, ó, que 50%, não é isso, tá? Isso aqui eu estou inventando. Isso aqui não existe, não, da minha cabeça. Você não pode fazer isso, tá? Digamos que lá na coletânea de texto, um dos textos trouxe para você dados, tá? Estatísticos. E nesses dados está escrito lá assim, ó, 50% da população brasileira é negra. Como que eu vou dizer isso de outra forma? Então, eu vou fazer paráfrase. Eu vou dizer isso de outra forma, porque eu não posso copiar o que está escrito lá. Eu vou parafrasear. Então, eu vou dizer, ao invés de dizer que 50% da população brasileira é negra, eu vou dizer que metade da população brasileira é negra. Vê que aí eu disse a mesma coisa, só que em outras palavras? Então, parafrasear um texto é isso. É você dizer com outras palavras aquilo que foi dito. Agora, tome cuidado com o uso de paráfrase. Por quê? Se eu parafraseio toda a coletânea de textos, de quem é o texto, gente? É meu ou da pessoa que escreveu? É da pessoa que escreveu, porque você simplesmente não colocou sua opinião, você não trouxe ali pontos de vista, não argumentou, você só fez paráfrase. Então, paráfrase você vai fazer de algum dado que você tem encontrado ali na coletânea de texto. A única coisa que você não pode fazer paráfrase e tem que escrever na íntegra é se um desses textos tiver trazido lei.
A lei você não vai mudar, né, gente? Lei é lei. Então, traga a lei, você pode copiar do jeito que está lá. A lei você pode copiar. Se estiver trazendo um conceito, o conceito você pode trazer como está lá. Mas e quando você for trazer, por exemplo, citação, sempre lembre-se de trazer ali essa citação usando a conjunção e trazendo o nome da pessoa que você citou. Gente, dependendo do tipo de tema que você vai discorrer, você pode trazer até filme, nome de filme, série. Série, por exemplo, se fôssemos falar sobre a questão de democracia no governo que vivemos atualmente, eu poderia simplesmente usar uma série chamada O Conto da Aia, que fala sobre isso. Então, isso demonstra que você tem conhecimento de mundo, tá? Então, não descarte a coletânea, porque ela é extremamente importante para a construção dos argumentos do seu texto. Bom, eu trouxe para vocês aqui, como exemplo de coletânea de texto, uma coletânea de texto da prova de redação para soldado da Polícia Militar, da PM do DF, né? Do quadro de praças policiais militares e combatentes. Essa prova foi de 2019, tá? Acompanhe comigo no slide a coletânea de textos, olha lá. Essa prova quem fez foi a banca, né, que realizou a prova foi a ADES, né? Ela traz poucos textos, ela não traz muito texto. Nesse exemplo desse texto aqui, ela trouxe apenas 2. Eu, particularmente, gostaria que tivesse trazido mais um texto de apoio aqui, tá? Pelo menos mais 1 ou 2. Esses textos, quando tem a coletânea de textos, galerinha, aqui eu tenho que fazer 2 tipos de análise de linguagem, linguagem verbal e não verbal. Procura isso nas outras aulas que nós fizemos lá, que eu estou explicando sobre isso. Então, olha essa coletânea de texto aqui, ó. Leia com atenção os textos a seguir. PMDF participa de ação de prevenção primária em unidade de internação socioeducativa. 8/5/2018. Policiais do 27º Batalhão da Polícia Militar realizaram palestra a respeito do 18 de maio, Dia do Combate do Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. Cerca de 100 adolescentes internados na unidade de internação do Recanto das Emas estiveram presentes. A iniciativa faz parte de uma campanha de enfrentamento ao crime, realizada pela rede social local do Recanto das Emas, compostas por organismos estatais e não governamentais que se organizam para a promoção de direitos, cidadania e governança no território. Com a palestra, os participantes adquirem condições de prevenir-se, autoproteger-se e agir em apoio à polícia, à justiça e aos demais organismos de proteção social para debelar esses conflitos. Esses trabalhos são desenvolvidos cotidianamente pelo Programa de Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica Familiar, o PROVID, e estão dispostos a qualquer cidadão, escola, organização de trabalho, grupo religioso, movimento social e organização não governamental. Quando a gente lê um texto, a gente precisa ler a referência, de onde esse texto foi tirado. Aqui, né, foi tirado já do site, né, da PM do DF aqui. Gente, observa aqui, que aqui trouxe algumas siglas, ó. Opa. Espera lá, que eu passei para frente. Aqui trouxe as siglas PROVID e UNIRE. Aí lembrei-me de uma coisa aqui, quando você vai colocar sigla no seu texto, você escrever no texto, não coloque só a abreviação. Por quê? Talvez o seu leitor não saiba o significado daquela sigla. Então, antes de você colocar a sigla, o que você tem que fazer? Traga o significado dela antes. Então, o que é UNIRE? Unidade de Interação do Recanto das Emas. O que é PROVID? Olha lá, Prevenção e Orientação Doméstica, barará, barará. Você só pode citar uma sigla caso você esteja repetindo uma que você já explicou o que foi. Então, o que vem primeiro? A explicação da sigla e depois, entre parênteses, a sigla. O que esse texto traz aqui? Ele traz informações para nós sobre o 18 de maio, que é o Dia do Combate
ao abuso sexual contra crianças e adolescências, né? Traz aqui também uma quantidade de adolescentes, mostra aqui também que a Polícia Militar, ela está, né, trabalhando, né, para que haja que esse combate seja eficaz. Gente, quando a gente lê um texto, a gente tem que tirar a ideia central desse texto. Então, as ideias centrais desse texto são essas daqui. Apresentar para a gente o Dia Internacional, né, Nacional do Combate ao Abuso Sexual, mostrar os órgãos aqui que estão ali em prol desse combate e mostrar aqui qual o papel da Polícia Militar em relação a isso, o que a Polícia Militar vem fazendo. Feito isso, galerinha, escreve no cantinho do seu caderno aí, escreve no cantinho da sua redação aí, quais são as ideias centrais. Por quê? Porque essas ideias centrais, isso aí, depois você vai fazer um brainstorm. O que é um brainstorm? É uma tempestade de ideias. Como assim uma tempestade de ideias? Quando a gente termina de ler a coletânea de texto e a gente faz uma análise do tema, vai vir muitas ideias na sua cabeça. E aí você vai anotar essas ideias. E depois você vai eliminando as ideias que você acha que são ideias menos importantes. E daí você vai pegar só aquelas que sobraram. Das importantes você pega 2 para você fazer sua tese. Das importantes você pega 2 para colocar nos seus argumentos, né? Isso é brainstorm. Isso te orienta, te ajuda na hora da escrita do seu texto. Olha o texto 2. O texto 2 aqui foi uma imagem, é um exemplo aqui de uma linguagem verbal e não verbal, no caso é uma linguagem mista. O que é uma linguagem mista? É a mistura de 2 tipos de linguagem, tanto o texto escrito quanto as imagens. Então aqui não basta só ler o que está escrito aqui dentro, ó. Eu tenho que observar essa imagem aqui, eu tenho que observar a imagem como um todo, o que tem nela como um todo. Eu preciso observar as letras aqui, qual o tamanho dessas letras, também é muito importante. Essa imagem traz a imagem de uma flor, e flores são bonitas. Flores implicam em beleza, tanto que ele traz o slogan aqui, ó, em letras garrafais. Garrafais são para chamar atenção. Faça bonito. Bonito por quê? Bonito assim como as flores, bonito assim como a beleza, né, que as flores têm. Então, faça bonito. Proteja, olha um verbo aqui no imperativo, isso aqui significa ordem, isso aqui significa pedido. Olha aqui, então quer dizer que o cidadão como um todo, a sociedade como um todo tem a obrigação de proteger as nossas crianças e adolescentes, né? Então, proteja as crianças e adolescentes. Aí do ladinho esquerdo aqui, tá escrito assim, 18 de maio, Dia Internacional do Combate ao Abuso, né, sexual contra crianças e adolescentes. Mais acima está escrito, ó, tem um disque denúncia aqui, disque 100. Ó, se você ver alguma coisa acontecendo aqui, disque 100. Galera, o que está falando esse segundo texto aqui para mim? Que eu, enquanto cidadão, eu preciso ajudar nesse combate. E qual uma das estratégias para ajudar no combate? Aqui, ele apontou para a gente esse Disque 100, apontou aqui esse 18 de maio, que isso aqui foi um dia que uma criança de 8 anos de idade, ela sofreu abuso sexual, ela foi morta e assim, de uma maneira muito horrenda. Então, não me lembro agora qual a cidade que isso aconteceu, então por isso foi criado esse dia 18 de março aqui. Tá, considerando esse texto aqui, aí tá assim, ó, considerando que o texto apresentado tem caráter motivador, redija um texto dissertativo ou argumentativo sobre o seguinte tema. Pensa no tema. O tema é uma pergunta, ó. Eu preciso responder essa pergunta, gente. Como o policial militar, olha só que eu estou colocando um sujeito aqui. O sujeito não é o cidadão e nem a sociedade, o sujeito é o policial militar. De onde? Do Distrito Federal, porque esse concurso aqui foi lá. Então, quer dizer que eu, enquanto candidato
a essa vaga aqui, mesmo não morando no Distrito Federal, eu teria que ter conhecimento sobre tudo que acontece ali no Distrito Federal, sobre as notícias que acontecem, sobre como é o policiamento da Polícia Militar no Distrito Federal, né? Então, como policial militar do Distrito Federal pode contribuir, olha uma palavra de peso, contribuir e combate para o combate aos crimes contra a dignidade sexual. Daí, gente, entra conhecimento de mundo. Aqui também vai entrar a área do direito, vai trazer, você pode trazer aqui como citação aqui como tópico frasal aqui, alguma lei do direito que fale sobre a dignidade sexual, porque claro que você, como candidato a fazer esse concurso aqui, você estudou sobre direito penal. Então, alguns códigos ali do direito penal, algumas leis aqui iriam te ajudar aqui para começar essa redação aqui, para trazer um contexto aqui, né? Pensando nisso, eu trouxe para vocês aqui um esquema da construção do texto. Então, eu li a minha coletânea, certo? O que eu tenho que fazer ali? Eu já sei o tema da minha redação, então eu vou pensar no tema. Quando eu penso no tema aqui, eu vou pensar diretamente na minha tese. E a minha tese eu vou trazer, como eu já falei na aula anterior, um argumento 1 e um argumento 2 de como esses policiais podem ajudar no combate, né? O tema vai estar ligado à tese, que vai estar ligada aos argumentos. Então, eu vou ter que desenvolver aqui o argumento 1 e o argumento 2, conforme eu coloquei na minha tese. Os argumentos vão estar ligados diretamente à conclusão, porque aqui no caso do IADES, o IADES ele exige uma proposta de intervenção. Ele quer que você, enquanto candidato, você mostre aqui que maneiras, né? Quais são as maneiras, o que os policiais militares poderiam fazer para que eles possam combater, né, esse crime aqui. Agora, para isso aqui, eu preciso que demonstrar e construir o quê? Argumentos, tá? Agora, para eu construir argumentos, o que eu preciso? O que eu preciso fazer aqui, ó? Eu vou apagar isso daqui para não ficar muito tumultuado, tá? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso compreender o tema, eu preciso aplicar argumentos, eu preciso selecionar argumentos, eu preciso relacionar tema e argumentos, eu preciso organizar argumentos e eu preciso interpretar os temas. Para essa banca aqui, ó, isso aqui são as partes essenciais a serem analisadas nessa redação aqui. É isso daqui, fora a gramática, isso daqui é o que vai ter mais peso nessa correção aqui. E a partir, então, aqui, dessa seleção desses argumentos, da construção, da relação desses argumentos, que eu vou elaborar uma proposta de intervenção, tá? Eu trouxe como exemplo aqui de um texto que a candidata, ela tirou 9,8 nessa redação aqui, ou seja, ela passou no concurso, né? Só que essa redação aqui, ela tem problemas, tá? Inclusive, esse concurso aqui, ele foi muito criticado porque passou muita redação ali com muitos erros. Então, a gente também tem que tomar cuidado, tá? Olha aqui. Aquilo que nós estudamos na aula passada sobre tipos de contextualização, modos de argumentar, é o que eu quero mostrar aqui para vocês nessa redação aqui. Então, eu vou colocar colorido cada uma das partes do texto, tá? Que se refere a alguma coisa. Ela começa assim, ó. O artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil dispõe sobre os direitos de todos, dentre eles o direito à segurança. O que essa candidata fez aqui nesse momento, galera? Ela trouxe aqui pra gente, ela começou, isso aqui é tópico frasal, tá? Isso é um tópico frasal. Só que esse tópico frasal aqui, ela trouxe trazendo o quê? Uma lei.
ela contextualizou, então isso aqui é um contexto. Ela contextualizou o assunto. Agora sim, depois do contexto, ela vai trazer o tema. Quer ver como que ela vai trazer o tema? Para trazer o tema, ela usou um elemento conector aqui. Qual foi esse elemento conector que ela utilizou aqui? Deixa eu apagar aqui que eu não quero isso, eu quero de outra cor. O elemento conector que ela utilizou aqui foi o conectivo entretanto. Esse entretanto aqui vai dar uma oposição de ideias. Olha aqui, entretanto, é uma oposição. O que que isso implica? Implica que mesmo tendo esse artigo 5º aqui, ele não é cumprido, por isso ela utilizou esse entretanto. Aí o que que ela vai dizer? Esse entretanto é para contrapor, é para contradizer. O que que ela diz lá? Entretanto, deixa eu mudar a cor. Entretanto, o índice de criminalidade contra a dignidade sexual vem aumentando em relação às crianças e aos adolescentes. Você está vendo o que aqui ela disse aqui, ó? Ela usou aqui, ó. Aqui ela disse o índice de criminalidade contra a dignidade sexual. Aqui ela trouxe para nós o tema da redação. E logo em seguida, ela já disse aqui, ó, vem aumentando em relação às crianças e aos adolescentes. Isso daqui ela já trouxe o quê? A tese dela. É esse o posicionamento que ela tem em relação a esse tema. Aí, ela vem explicar o porquê desse posicionamento aqui. E aí, ela vai usar um outro conector aqui, galerinha. Olha o conector que ela utiliza aqui. Visto que. Mais embaixo, ela vai usar outro, ó, logo. Esse visto que vai explicar o motivo. O motivo pelo qual vem aumentando. E o motivo, segundo ela, é esse daqui, ó. A segurança pública em geral das políticas, aliás, visto que são vulneráveis a esses crimes. Então, por que ela diz que vem aumentando? Ela justificou, ela trouxe uma justificativa aqui. Ela disse é porque as crianças são vulneráveis, por isso elas não sabem se defender. Daí, ela vem trazendo a conclusão do primeiro parágrafo. Ela traz a conjunção lá, ó, logo, que é uma conclusão conclusiva, logo, aí ela diz o que é preciso que as polícias façam. Olha lá, segundo ela, o que é preciso. É necessária a efetiva participação da segurança pública, em especial das polícias militares, para a prevenção e repreensão desses delitos no Distrito Federal. Vocês viram que aqui a introdução como um todo aqui, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ela tem início, meio e fim. Viu que ela relacionou, ela apresentou aqui para nós um contexto, por meio de uma lei, ela apresentou o tema e ela apresentou a tese. É dessa maneira que tem que ser uma conclusão, uma introdução. Quando ela começa o segundo parágrafo argumentativo aqui, ela vai falar do primeiro problema aqui. E o primeiro problema aqui, ela diz que as crianças elas são vulneráveis a esse tipo de crime. Daí ela começa o parágrafo aqui, ó, com a expressão a priori. Lembra que eu expliquei para vocês na aula passada dos elementos conectores? E o que quer dizer esse a priori aqui? Quer dizer que nesse momento aqui ela vai trazer o primeiro ponto a ser discutido, ela vai trazer o primeiro problema aqui. Por isso ela utilizou a expressão a priori. Então, a priori poderia ser primeiramente ou primordialmente, poderia ser também. Aí ela diz aí ela vai trazer o primeiro ponto aqui do argumento. A priori, olha lá o que ela diz aqui. O policionamento extensivo é uma das melhores formas para a prevenção e o combate dos crimes contra a dignidade sexual. Então, ela diz que o policiamento ele tem que ser extensivo.
Aí ela diz que além disso, além dessa proposta que ela traz aqui, aí ela vem com outra conjunção, ó, o além disso, além dessa proposta que ela traz aqui, ele tem que ser o quê? Ágil no atendimento às ocorrências, nas centrais de comando e rápidos nos deslocamentos em direção aos locais do crime. Para quê? Para evitar a consumação desses delitos. Daí ela conclui isso daqui com outra conjunção aqui, ela diz assim, né? Para trazer essa conclusão. Assim olha o que a polícia tem que, olha o que tem que ser feito. É imprescindível a participação da Polícia Militar para a perseguição dos suspeitos e a realização das prisões. Então, o que ela propõe aqui? Ela propõe que, de fato, precisa de uma polícia mais efetiva, uma polícia que seja mais ágil na questão do deslocamento para evitar que esses crimes aconteçam, né? Ela vai seguir com o texto dela no segundo parágrafo argumentativo e na conclusão. Olha lá, o que ela vai usar? Primeiro eu vou tirar todas as conjunções aqui, galerinha, ó. Ademais, todos os elementos que ela usa como conector. Desse modo, por conseguinte, infere-se, portanto, nesse viés, por isso. Vocês estão vendo que ela usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conectores aqui para ligar as ideias, início, meio e fim. Quantos períodos eu tenho aqui? Quando ela usa ademais, ela está adicionando o segundo argumento. Então, ademais, ela vai usar lá, ó, a realização de palestras para a população em conjunto com ações governamentais torna uma ação policial mais ágil, de modo a estabelecer um vínculo com a sociedade. Tá vendo que aqui ela já está discutindo, ela traz aqui na discussão dela, ela diz que além daquilo que ela propôs no parágrafo anterior, a proposta dela aqui é que sejam realizadas palestras para a população. Para quê? Para que a população ela conheça a polícia, ela saiba o que pode acontecer, né? Aí ela continua. Desse modo, os policiais militares vão, com as palestras, o que eles vão fazer? Ela explica. Eles vão encorajar as mesmas a denunciar a prática dessas informações. E qual vai ser a consequência disso? A sociedade terá uma maior facilidade para enfrentar e se proteger. Por quê? Porque ela tem a polícia ali para protegê-la. Infere-se, portanto, daí ela vai terminar esse texto, trazendo a conclusão. Aí ela vai trazer uma proposta de intervenção, olha a proposta de intervenção que ela traz aqui. Infere-se, portanto, o quê? A participação do governo na segurança pública, com o objetivo de, para quê? Promover maiores condições de trabalho dos policiais militares. Dentro dessa temática, dentro desse viés, o que o governo vai trazer para que isso aconteça? A capacitação dos profissionais nos cursos de formação e agilidade e atendimento a ocorrências, as infrações podem ser evitadas. Tá vendo que aqui ela retoma tudo o que ela disse anteriormente, trazendo essa proposta de intervenção e explicando por quê. Daí ela termina o texto. Por isso, né? A ação do governo, sociedade e segurança pública é um conjunto e eficaz para combater aos crimes contra a dignidade sexual. Então você vê que ela amarra muito bem as ideias. Aqui tem alguns errinhos aqui, não fiz a correção desses errinhos aqui, porque senão ia demandar um tempo maior. Mas assim, a gente finaliza a nossa aula de hoje com a análise dessa redação, a análise da coletânea de textos, e na próxima aula nós vamos trabalhar com a estrutura do texto, assim, como eu faço para deixar o texto redondinho como esse que nós acabamos de ver aqui. Galera, beijo no coração e até a próxima aula. Até mais!